sódio, potássio, cálcio e magnésio. Eles estão na fórmula Ion Forte Powerade, um isotônico completo. Powerade, o único com Ion Forte. Muito bem, pessoalzinho, tudo bem aí com vocês? Deixa eu checar o áudio aqui se está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo joinha, estou me comunicando bem aí com vocês. Bom, nós estamos aqui esse programa, bom, vamos lá, começar tudo de novo. Hoje é dia 2 de janeiro de 2023, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Homem de Melo. Sou gestor e curador aqui dos conteúdos da plataforma Tudo Ensino e também do nosso site, né, tudoensino.com.br. Mas vamos nos ater aqui ao conteúdo. Essa é a segunda parte, essa aqui, desse conteúdo específico que a gente está falando, dois conteúdos que foram extraídos de um relatório super hiper recente, que trata do metaverso. Então a gente pegou esse relatório de uma consultoria super famosa e abriu esse relatório em dois programetes aí de 15, 20 minutinhos cada um, para deixar vocês bem antenados, principalmente meus alunos aí do MBA, de pós-graduação, ficarem bem antenados nessa história, né? Uma vez que a gente tem uma disciplina lá que a gente fala de metaverso e cria um negócio empreendedor no metaverso. Então, o pessoal que está trabalhando comigo aí, que está comigo em sala de aula, principalmente o pessoal da Fafiri aqui em Pernambuco, já está exercitando o metaverso na prática, ou seja, já está sabendo como ganhar dinheiro na prática, já está entendendo o que é um arranjo produtivo local e já está conseguindo enquadrar o arranjo produtivo local, o seu negócio, o seu pequeno negócio e empreender dentro do metaverso. Então, vamos para a segunda parte. A primeira parte eu explanei bem o relatório e agora eu vou explanar para vocês de fato grana, né? Como é que a gente ganha grana no metaverso, de onde podem vir as possibilidades de grana, quais são as formas de pagamento e remuneração, o que interfere, o que não interfere, o que facilita e o que atrapalha essa história de ganhar grana no metaverso. Então recomendo a todos, primeiro, que se inscrevam no canal, ative o sininho. Se você puder levar o nosso canal para um amigo também, agradeço muito. Aqui a gente só fala de educação, negócio e empreendedorismo. E, eventualmente, a gente traz um conteúdo que eu chamo de cotidiano, que pode ser uma fala de alguém que a gente vai repercutir, alguma coisa interessante de alguma personalidade, alguma autoridade, algum assunto que está hypado. Mas, normalmente, a gente vai falar de assuntos que vão fazer com que a tua competência técnica ou a tua competência humana cresça, as famosas hard e soft skills, beleza? Então, hard são as competências técnicas e soft são as competências humanas. São as competências que, aliás, mais crescem
em demanda junto a empregados e patrões. Então, os patrões estão cada vez mais pedindo pessoas que tenham competências afloradas no que diz respeito a competências humanas. Então, mas vamos lá para o conteúdo. Eu chamei esse conteúdo aqui de Metaverso da Vida Real, porque de fato é um relatório super atualizado, de uma consultoria super atualizada, então eu recomendo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube a parte 1, e na parte 1 eu também deixei uma relação de vários conteúdos que a gente já fez falando sobre metaverso. Então tem lá uma playlist chamada Metaverso aqui no canal, onde a gente vai colocando uma série de assuntos e também assuntos voltados para negócios digitais. Então vale a pena você dar uma olhadinha nessas duas playlists, os negócios digitais e a playlist do metaverso especificamente. Então vamos lá ver o que a gente pode falar com relação a essa história. Então tá claro para vocês aí que a playlist, que as playlists existem e que nós estamos na segunda parte. Bom, eu não falava de mim, aí o pessoal sempre... Eu comecei a receber algumas críticas aí de que eu apresentava os conteúdos sem me apresentar, justamente porque eu acreditava que as pessoas já me conheciam. Então eu sou o professor Marcelo Homem de Mello, estou há quase 30 anos aí como consultor de empresas, paralelamente trabalhando aí como facilitador, como professor em pós-graduação e MBA, e fazendo cursos especializados, fazendo cursos sobre demanda, fazendo cursos nichados para empresas que contratam os meus serviços. E esses cursos eles podem ser assistidos via EAD ou serem aplicados presencialmente. Então essa é de onde eu ganho dinheiro. Então, o canal do YouTube é de fato uma grande empreitada, né? Nós estamos aí há pouco menos de um ano que nós somos aceitos aí pelo programa de parceria do YouTube, então há menos de um ano, para ser mais exato, em abril de 2022 nós fomos aceitos pelo programa de parceria, nós cumprimos os pré-requisitos mínimos para ser parceiros do YouTube, ou seja, aquelas famigeradas 4.000 horas e os primeiros 1.000 inscritos. Então, a partir daí a gente começou a ser monetizado, o que deve deixar para nós aí alguma coisa perto de $100 por mês, tirando os impostos do YouTube, deve dar um pouco menos do que isso. Mas o fato é que a gente ama estar aqui transmitindo conteúdos, fazendo essa troca com vocês, e é muito importante que você nos diga, nos dê o feedback, se você está gostando, se você não está gostando, se você quer esse tipo de conteúdo, se você não quer esse tipo de conteúdo. Beleza? Então vamos lá entender de fato por que o metaverso vem fazendo... O metaverso é um negócio que ainda nem existe, né? As primeiras iniciativas que foram construídas aí pela empresa Meta, né, pelo Zuckerberg, que é o dono do Facebook, de fato tiveram algumas pequenas rejeições, não caíram no gosto do povo, porque os gráficos eram pobres, mas de fato, se você está olhando para o metaverso como se você estivesse olhando para um game, você está redondamente enganado, e a hora é agora de você mudar a tua forma de enxergar o metaverso. Então, o metaverso não tem como voltar para trás, né? A consultoria Bloomberg estima aí que a gente está falando aí de 800 bilhões de oportunidade de negócio, de oportunidade de dinheiro dentro do metaverso. Eu acho que é muito mais do que isso. Talvez esteja vazando aí um áudio dos meus cachorros latindo lá na sala. Se estiver vazando aí, é assim mesmo, pessoal, não tem jeito. Agora a gente esteja aqui no estúdio novo, fechado, acontece às vezes de vazar um áudiozinho. Então, as oportunidades do metaverso, elas são enormes. E toda vez que tem grana envolvida, toda vez que tem valores como esses que vocês estão vendo aí sendo fomentados, é óbvio que o jogo de interesse vai ser grande, é óbvio que a gente vai ter uma série de gente falando sobre isso, e é óbvio também que muitas atenções serão levadas para isso. Quando a grana é relevante, né, quando a grana é forte, ou a demanda para aquele serviço, ou a migração para aquele serviço, ou para aquelas oportunidades, a busca por aquelas oportunidades, também vai ser forte, né? Então, a gente está esperando aí com essa história do metaverso e já está vendo, através de Nike, através de Adidas, através de uma série de empresas que já estão criando produtos específicos para o metaverso, que essa aderência é um mundo sem volta. Não tem como voltar para trás. Na primeira parte desse conteúdo eu falei que a gente está achando que o metaverso, né, há afirmações de pessoas falando sobre o metaverso, que ele vai ser
a tendência é que o metaverso seja a internet móvel de ontem, entendeu? Então, cada vez mais a gente vai entrar no metaverso, cada vez mais a gente vai se aprofundar no metaverso, cada vez mais a gente vai estar mergulhado dentro do metaverso e sucessivamente ele vai estar cada vez mais dentro da gente. Né? O metaverso não vai sair de dentro da gente de jeito nenhum, o metaverso não vai desaparecer, o metaverso vai cada vez mais dominar todos esses conteúdos de internet. Olha só, essa história das ferramentas para o metaverso. Que ferramentas são essas que você precisa dominar para você poder ir para dentro do metaverso? Você tem ideia que ferramentas são essas que você tem que dominar para ir para dentro do metaverso? Não tem, não sabe, não faz a mínima ideia quais sejam essas ferramentas? Eu vou te dizer quais são as ferramentas que você tem que vir para dentro do metaverso. Você tem que mergulhar dentro do metaverso. A primeira ferramenta delas é a ferramenta da tua área. Então, se você precisa, para estar na tua área, de uma ferramenta X, de uma ferramenta Y ou de uma ferramenta Z, e essa ferramenta não está à tua disposição, ou você ainda não domina essa ferramenta muito bem, é bom que você domine. Por que você tem que dominar essa ferramenta? Porque ela é a causa de tudo. Ela é a razão de tudo. É por conta desta ferramenta que você vai começar a dar os teus primeiros passos no metaverso. Não tem outra coisa para você dar os teus primeiros passos no metaverso. Obviamente que os especialistas ainda vão ter lugar. Os especialistas em produção gráfica, os especialistas em 3D, em animação, em fusão, em finanças. Esses caras vão continuar sendo extremamente importantes dentro desse contexto. Por quê? Porque o metaverso ainda é um ambiente de construção e vai ser sempre um ambiente de construção. Não tem jeito do metaverso deixar de ser um ambiente em construção. Por quê? Porque ele é um ambiente em transformação. É um ambiente híbrido que vai misturar o presencial com a parte técnica de virtual e vai fazer essa fusão das duas coisas. Então a gente vai ter um ambiente que lá na primeira parte disso aqui eu chamei de figital, a junção do físico com o digital, e aqui a gente volta a falar mais sobre isso. E é óbvio que estamos falando aí de um monte de grana, estamos falando de um monte de dinheiro, é óbvio que essa parte de grana tinha que vir para frente. Né? Ela não ia ser. E para vir para frente, para a gente poder ter retorno dessa história de grana, retorno desses ambientes mistos e retorno de todo esse investimento, a gente tem que vender. Então as habilidades de venda dentro do metaverso vão ser cada vez mais necessárias, essenciais. Então talvez você não precise se preocupar com a parte técnica, mas você vai ter que aprimorar, melhorar, ampliar, desenvolver cada vez mais as suas habilidades de venda dentro de um tecnológico. Né? Dentro de um tecnológico que você vai ter que obrigatoriamente dominar cada vez mais. Então, talvez esteja aí a grande responsabilidade nossa hoje, dominar o que a gente chama de metaverso e dominar as nossas ferramentas prioritárias para que elas sejam cada vez mais demandadas. Né? Então, se você tem uma ferramenta que é importante, essa sua ferramenta vai fazer falta no metaverso, a gente tem que estar exigindo essa ferramenta. Bom, o foco sempre vai estar na experiência do cliente e na experiência do colaborador. Então, o colaborador e cliente vão ter que sentir esse ambiente como se eles estivessem sentindo a sua própria casa, como se eles estivessem sentindo o seu próprio ambiente de trabalho, como se eles estivessem sentindo numa loja, como se eles estivessem sentindo num espaço voltado para vendas. Então, não tem como a gente continuar pensando no metaverso como uma coisa apartada, como uma coisa fora da nossa realidade. Porque é para isso que isso vai estar voltado, para produtividade, para ganho de produtividade, para ganho de dinheiro, para demandas cada vez maiores. E como o cliente está a gente não sabe, por exemplo, quando é que vai vir uma outra pandemia, uma outra Covid-19, uma Covid-20, uma Covid-21.
E por conta disso que também o ambiente virtual vem ganhando cada vez mais apreço, que vem ganhando cada vez mais dedicação das pessoas, né? A gente vai querer estar cada vez mais, a gente não quer ser pego despreparado dessa vez por uma nova epidemia, a gente quer estar preparado. E o metaverso é essa solução, né, para ganho de produtividade, para a gente poder trabalhar em qualquer lugar. Não só a gente está falando de trabalhar remoto, de estar trabalhando em home office, mas efetivamente estar incluso digitalmente nesse universo digital, que é um universo que não vai voltar para trás, principalmente aí né, falei lá no item número 1, né, no nosso programete número 1, das experiências de realidade aumentada, das experiências de realidade virtual, como é que isso vai estar inventando. Então assistam a primeira parte para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando aqui. Então tá claro que a gente está falando de grana, tá claro que a gente está falando de investimento. E aí é importante, muito importante, a gente estar, por exemplo, eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar de criptomoeda, já ouviu falar de blockchain, já ouviu falar, mas não conseguiu fazer ainda o casamento dessas coisas, dessas novas ferramentas, no que diz respeito ao metaverso, ou conseguiu? O que vai impulsionar o metaverso, de fato, são as tecnologias cada vez mais aprimoradas. Como ganhar dinheiro dentro do metaverso, como movimentar dinheiro, como pagar, como comprar, como realizar as transações. É aí que vem o blockchain, né? Então, que é uma tecnologia de embaralhamento das coisas, divididos em pequenos blocos. Esses blocos vão o tempo inteiro se moldando, se mexendo, e se organizando depois. E assim a gente vai conseguindo fazer as transações de forma cada vez mais segura. Então, embora você não invista em criptomoeda, é muito bom você entender que existem mais de 250 criptos, que cripto trabalha com tecnologia de blockchain, criptografia ponto a ponto, você entender o que é uma carteira virtual. A gente já tem uma carteirinha virtual, né, que é o nosso telefone celular, onde você tem aí o teu Pix, né? Hoje, cada vez que você faz um Pix, tu está tirando esse dinheiro numa conta que é uma carteirinha virtual. Então, fiquem muito ligados nessas transações. Leiam tudo que vocês puderem de blockchain, entendam tudo que vocês puderem entender de criptomoeda. Se for possível, se tiver um dinheirinho sobrando aí, faça um investimento, ainda que pequeno. Não faça um grande investimento, não. Faça um investimento pequeno em criptomoeda para você acompanhar essa tendência, para você instalar um aplicativo no teu celular, para você começar a enxergar um pouco dessa realidade. E todas essas perspectivas, elas estão sendo feitas até 2025, como você pode ver aí, 19 bilhões até 2025. Então, os números são astronômicos, são extremamente atraentes e a gente não pode ficar de fora desses números, né? Não tem como a gente ficar de fora desses números. O ano de 2021 foi o ano das NFTs, dos tokens não fungíveis. É difícil eu explicar para vocês, eu não vou conseguir falar sobre isso aqui, eu já tenho alguns vídeos falando sobre NFTs, entrem aí, deem uma olhada, fica mais fácil você entender. Entenda também, você deve ter visto, cara, aquela primeira NFT que foi a NFT do macaco, que alcançou em pouquíssimo tempo zilhões de reais em compras, então foi uma grande parada, virou colecionável, e aí você viu grandes personalidades aí do mundo da moda, do mundo do dinheiro, do mundo do futebol, você viu o Neymar investindo, o grande Neymar investindo em NFTs, em tokens não fungíveis, que teoricamente são cópias ou réplicas multiplicadas, né, de um item original, e que são numerados. Por exemplo, eu pego a Mona Lisa lá e falo, eu vou distribuir a Mona Lisa em NFT. Quantas NFTs eu posso fazer? Quantas cópias digitais eu posso fazer da Mona Lisa? 100 cópias. Estabeleço um valor, não pode ter mais do que 100, só são 100, e foi criado para ser 100, bota um valor nisso em criptomoeda e negocio. Então eu estou trabalhando ali com a escassez. Só tem 100, não tem mais. Tu quer uma cópia original da Mona Lisa na tua casa? Cópia original é bom, né? Mas tu quer uma cópia autenticada, feita a partir da própria Mona Lisa, por isso ela é autenticada lá pelo museu onde a Mona Lisa se encontra. Tu quer uma cópia disso? Tu quer um colecionável disso? Pague tanto por isso, porque só tem 100 unidades. Lança isso aí numa whitelist, as pessoas vão comprando e vão ficando. Então,
estejam preparados para conhecer todas essas tecnologias que eu estou falando aqui para vocês. Blockchain, cripto, NFTs. É muito importante que vocês estejam antenados, porque as coisas vão acontecer e não vão acontecer de forma muito lenta, não. Elas estão acontecendo de uma forma até rápida, eu venho achando, tá? Entenda também que as relações de trabalho flexíveis e integradoras são o foco, né? Uma vez que você vai estar com possibilidade de trabalhar full time, ou seja, o tempo inteiro remotamente e para sempre remotamente, é muito importante que você estabeleça uma relação com o seu empregador, com o seu patrão, uma relação saudável. Não dá para ter uma relação com o teu patrão, uma relação desequilibrada, porque se ela for desequilibrada, não vai haver a condição de você estar trabalhando no físico e no digital ao mesmo tempo, e essa relação não vai virar. Então, é muito bom que a gente esteja antenado com essas relações, tá? Então, lá no número 1, que é o tá dentro ou tá fora, eu deixei isso lá bem claro para vocês. Não é? Deixei bem claro lá para vocês, que é na parte número 1, que vai juntar com essas duas partes. Então, essa parte aqui pode ficar meio solta se você for assistir ela isoladamente. Assista as duas partes, tá? Primeiro vai lá, assiste a parte número 1, e depois vem aqui e assiste essa parte, que eu acho que você vai ficar bem feliz e contente. Tá bom, pessoal? A razão de eu ter dividido esses conteúdos em duas partes é porque o conteúdo ia ficar pesado. Eu não gosto de conteúdos pesados, eu gosto de conteúdos leves, eu gosto de conteúdos que sejam palatáveis. Esse aqui também já vai para 20 minutos. Então, vão lá, assistam. E não se esqueçam, estudem o metaverso. Estude o metaverso para você poder continuar empregado durante os anos que vêm pela frente, porque senão você vai ser um cara fora da curva de que despencou, não fora da curva que está excepcionalmente entendido e antenado. Você vai ser um cara fora da curva que caiu e que está desmantelado nesse ambiente digital, tá bom? Então eu fico por aqui, professor Marcelo Almeida de Mello. Queria agradecer aos nossos parceiros, a Sônia, Sant'Angelo e Powerade. Muito obrigado. Queria agradecer a você que já está inscrito no canal e queria agradecer a você que vai se inscrever também no canal e que durante esse ano de 2023 vai acompanhar todos os nossos conteúdos, tá bom? A gente já tem na plataforma aí mais de 400 e poucos conteúdos, a gente deve fazer mais 400 conteúdos aí durante o ano de 2023, então eu tenho certeza que você vai encontrar algo que te agrade, algo que agregue valor para as tuas competências humanas e para as tuas competências técnicas. Grande abraço para você, eu, Marcelo Almeida de Mello, fico por aqui e bom 2023 para você, a gente se vê por aí. Grande abraço, até breve. Tchau!